Oi gente, meu nome é Everton Rangel e eu sou doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional e eu estou aqui hoje a convite da revista Cadernos de Campo para contar um pouco sobre a minha tese de doutorado que se chama Depois do Estupro, Homens Condenados e seus Tecidos Relacionais. Conforme eu escrevi a tese, eu terminei me dando conta de que eu falaria mais sobre as irmãs, tias, mães, conhecidas e namoradas desses homens do que sobre eles mesmos. Isso aconteceu não por uma decisão minha, mas porque durante o trabalho de campo no Rio de Janeiro, eu encontrei repetidas vezes com mulheres que mantinham sentimentos ambivalentes e contraditórios em relação a homens que encarnavam a figura do estuprador e, mais comumente, a figura do pedófilo. A minha etnografia é sobre o que acontece com a relacionalidade quando esses homens estão para sair das cadeias, estão para voltar ou não para as casas em que viveram. Foi olhando para as mulheres que eu me vi obrigado a refletir sobre o que é ter um estuprador na família. Dentre os homens que eu conheci, apenas um admitiu ter cometido estupro. Esse dado revela o empenho frequente dos meus interlocutores em se afastar da monstruosidade atribuída aos que cometeram crimes sexuais, especialmente contra menores. A maior parte dos meus interlocutores se dizia injustiçado e, junto a diversas pessoas, investiu em longas digressões que davam vida a essa narrativa de injustiça. Menos do que contestar a realidade desse esforço narrativo, a minha intenção foi o de objetivá-lo, refletindo, por um lado, sobre o quadro estabilizado de relações que os condenados e as pessoas a eles ligadas buscavam compor, narrando no presente os meandros da injustiça da qual foram alvos no passado, e, por outro lado, sobre as ações daqueles que creem continuamente nesse discurso moral. O trabalho ao qual os meus interlocutores se dedicavam sugere o quão indispensável era a produção tanto narrativa quanto concreta de tecidos relacionais em que os próprios acusados podiam habitar como homens injustiçados vinculados a pessoas que os amavam em atos e junto a eles clamavam por justiça. A minha aposta mais abrangente é de que a possibilidade dos homens condenados viverem no mundo que compartilhamos como honestos e não como monstros depende de uma atividade relacional de cunho ético, manifesta em atos morais, afetivos e discursivos. Foi a repetição do discurso de injustiça que assinalou a importância de eu tentar entender o lugar da relacionalidade. Ou seja, eu não estava interessado na injustiça per se, e sim no conjunto de pessoas que juntas sustentavam afetivamente, burocraticamente, essa narrativa. Olhar dessa maneira para a construção da justiça me fez perceber, identificar a possibilidade de que aquilo que as mulheres fazem e dizem por esses homens está vinculado muitas vezes a um passado vivido em conjunto, em momento anterior à condenação. A cada homem condenado ou familiar que eu conhecia, mais claro ficava que certos traços se congelavam nas narrativas que descaracterizavam estupros. Sempre havia ao menos um empreendedor moral responsável pela acusação, que era tratada como falsa, e esses empreendedores morais eram majoritariamente mulheres, percebidas de maneira bastante negativa, invejosas, loucas, ciumentas, manipuladoras. Esse repertório ele é muito amplo, né? Mas os homens eles também podiam se sentir responsáveis indiretamente pela acusação que diziam ser desproporcional. Eles diziam, eu traí muito, mas não havia necessidade de promover uma falsa acusação, o relacionamento não era legal, mas ela não tinha por que dizer isso, eu estava metido com o jogo, eu bati nela, a bebida era o problema, nós caímos na porrada. Eu estou menos interessado, como vocês podem notar, no amplo repertório de porquês individuais do que na compreensão do que a normatividade das relações de gênero faz com as relações interpessoais. Essa normatividade diz sobre o que era repetido para provocar a estabilidade das relações em que a injustiça era alimentada dia após dia. Observar a repetição da narrativa de injustiça, a tentativa de congelar uma versão dos acontecimentos, foi importante também para que eu me desse conta do próprio valor dessa repetição normativa, né? E também do valor dessa repetição normativa para esses homens, né? Porque construía a estabilidade das relações em que eles habitavam, mas eu também tentei olhar para a repetição normativa das relações de gênero, tentando pensar quando a repetição falha e quando é possível se perguntar, mas será? Será que o meu filho ele é um estuprador? Será que o pai do meu filho ele estuprou o enteado dele no passado? Eu tentei olhar com algum cuidado para o modo como a desconfiança e a incerteza se faziam presente no fluxo das relações, se faziam presente nos meandros da repetição das normas de gênero. Eu busquei também descrever os efeitos de desconfiança que eu mesmo nutri em relação ao interlocutor, em razão da mentira por ele direcionada a mim, mas também a uma namorada dele. Eu passei a me perguntar sobre como os discursos mentirosos
produzem relações e fazem famílias. Mesmo sem entrar com detalhes nos dados de campo, eu acho que eu posso dizer para vocês que eu evitei me situar no texto etnográfico unicamente na posição de agente replicador de discurso de verdade centrados na injustiça. Eu busquei alternar as posições a partir das quais lidei com pessoas, narrativas e relações. Isso para tentar complexificar o que a gente pode entender e apreender dos atos de fala e das mentiras sobre crimes. Como um antropólogo pode fazer uma narrativa de injustiça que se pretendeu bem-sucedida fracassar? Quais são as condições de felicidade dos atos de fala? Eu acho que essas perguntas são muito importantes ao longo do meu trabalho. Ao me preocupar com o congelamento da narrativa de injustiça e com as condutas decorrentes da crença nessa narrativa, ou decorrentes ainda da desconfiança em torno da injustiça, eu me voltei a uma análise da moralidade dos comportamentos. Isso porque eu considero que é preciso a gente se atentar ao modo como os sujeitos reconhecem a si mesmos, não simplesmente como agentes, mas sobretudo como sujeitos de uma ação ético-moral, de uma dada ação ético-moral. Nesse sentido, eu acho que não basta a gente dizer que tanto a confiança quanto a desconfiança são sentimentos morais cultivados em relação a alguém, nem mesmo que a tomada de posição moral deriva desses sentimentos, pois é preciso reconhecer também como as pessoas se relacionam com esses sentimentos, como sustentam esses sentimentos e como transformam esses sentimentos em atos. A quem devotam esses atos, por quê, em quais circunstâncias, e isso tudo para manter a análise em um plano eminentemente ordinário. Na medida em que eu estou fazendo alusão às disposições éticas cultivadas na interação cotidiana com homens, que se para mim eram interlocutores e para outros eram pais, maridos, namorados, companheiros, filhos e afins, eu não posso deixar de demarcar que conforme variavam as relações, bem como a proximidade e a densidade dos laços, variavam também as disposições para a ação cultivadas através de sentimentos. A gente pode pensar que quando um homem é acusado de praticar algum crime sexual no seio de uma família, emerge um corte entre aqueles que acreditam que a acusação é verdadeira e aqueles que não. As pessoas que pensam que a acusação é falsa passam a habitar no presente o tecido relacional em que narrativas de injustiça são cotidianamente alimentadas. Eu vim tentando chamar a atenção aos cortes relacionais no interior das famílias afetadas pelo crime sexual. Mas isso não quer dizer que os movimentos de afastamento entre familiares que acreditam e não acreditam na injustiça não possam reduzir de intensidade, mudar de direção, ou mesmo perder força. Existem formas de conciliação fraturada, formas de vida que emergem quando cortes relacionais existem, mas são cruzados, retorcidos e costurados. Quando, por exemplo, o pai, severamente adoecido, é o estuprador da filha, que face o sofrimento dele na cadeia, se esforça para perdoar estupros que considera imperdoáveis. Quando o fato de uma senhora saber que sua afé estuprou dezenas de mulheres não impede que ela lhe dê abrigo, mas repercute no momento em que esse homem morre, a casa dessa senhora se esvazia e a possibilidade do luto se vê assada pelos estupros que ela sabe que seu afé cometeu. Ou ainda, quando o almoço de família inclui o tio, que é reconhecido pela sua sobrinha como pedófilo, mas por ela era tolerado, em função do amor que a irmã dele, mãe dela, sente por seu irmão. Eu acho que a pergunta mais abrangente da minha tese é a seguinte: o que torna, em certas paisagens, a vida vivível com homens condenados por crimes sexuais? Responder a essa pergunta demanda que a gente conheça o trabalho micropolítico desempenhado pelas emoções que possibilitam que a vida seja vivida em um ritmo viável, nos contextos em que a violência sexual e a condenação por crimes sexuais despedaça as pessoas e as relações. O que parentes e conhecidos fazem para não deixar que as suas dores se tornem a totalidade de suas vidas? Eu estou pensando nos mais variados trabalhos que o amor, o perdão, a confiança, o sofrimento, a dúvida, a frustração, a mentira e a raiva realizam ao produzirem cortes, movimentos, intensidades e costuras das relações familiares. A que custo, quando e por que o estupro se torna perdoável? Como o amor maternal se mantém firme diante de acusações de pedofilia? Quais papéis desempenham as mentiras em relação à condenação? O que faz com que uma senhora costureira abra o portão da sua casa a um homem que sabe ser um estuprador? Como ela lida com a insistência constante da sua filha para que esse homem não seja convidado para o jantar? Que prazeres essas visitas suscitam? Como violências de múltiplas ordens se vinculam aos afetos e se infiltram nas relações, se estabilizam nas relações.
Foram inúmeras as vezes que as minhas interlocutoras me disseram que era tudo muito complicado nas relações de proximidade com homens condenados por crimes sexuais. Na tese, eu recorri à noção de ambivalência como um movimento de abstração, ainda inicial, cujo objetivo é levar a sério essa complicação sobre a qual falavam as minhas interlocutoras. Eu estou pensando em tentativas de perdão que provocam o reviver do estupro, nos amores que dilaceram, nas práticas de cuidado que irritam, na raiva, no regozijo provocado pela humilhação dos estupradores, nos sentimentos de confiança pesados demais para se manterem integralmente firmes dia após dia, nos ideais de masculinidade perseguidos e frustrados, e por aí vai. Eu estou pensando, enfim, no modo como as pessoas são feitas uma das outras e a violência se integra a esse fazer das pessoas e das relações. Se a intersubjetividade ela é constitutiva das pessoas e parte expressiva da intersubjetividade acontece em contextos de coabitação, e é na coabitação que muitas vezes os crimes sexuais acontecem em relação a menores, eu acho que cabe ao etnógrafo tentar descrever a vida em proximidade se atentando aos perigos dos laços e também aos prazeres. Se não há lugar melhor para enterrar um trauma social do que no espaço bem guardado da família, como diz a Grace Cho, eu acho que cabe também ao etnógrafo perguntar-se como as pessoas, embora traumatizadas e violentadas, se mantêm próximas. O que é uma família quando a violência sexual acontece dentro de uma casa? Quais configurações as relações assumem depois do estupro? No limite, eu venho tentando descrever formas de vida povoadas por sentimentos contraditórios e ambivalentes. Eu acho que a noção de ambivalência é útil porque nos oferece uma imagem das relações que não dissolve a complicação que essas relações comportam. Se alguém tiver algum interesse, a minha tese está disponível na Academia Edu. Como eu disse, ela se chama Depois do Estupro, Homens Condenados e Suicídios Relacionais. Queria também agradecer a Cadernos de Campo pelo espaço, oportunidade e pelo interesse. Obrigado.